Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Adriano Rodrigues, né? Em parceria com o Persona Curso, tá bom? E essa aula tem como objetivo fazer uma comparação entre as duas últimas provas, tá? Para o concurso CSTAPM da Polícia aí de São Paulo, tá certo? O que eu vou fazer? Qual que é a minha missão, tá? Eu vou analisá-la, tá? Irei analisá-las. São duas, tá bom? E nós vamos ver o que mais cai nessa prova. O que a VUNESP cobra, tá bom? Vamos fazer essa comparação, certo? Porque aí, quando você for estudar, você foca, obviamente, naquilo que mais cai. Você não é burro, né? Para ficar estudando, perdendo seu tempo com aquilo que não vai cair. Tá bom, meu amigo? Tá bom? Então, né? Meu guerreiro, meu amigo policial aí de São Paulo, tá certo? Espero toda a dedicação do mundo, tá? Para essa prova. Espero que você passe. Estou aqui para ajudá-lo, tá certo? Estou aqui para ajudá-lo, ok? No entanto, esse vídeo aqui, ele também serve para qualquer outro concurseiro aí que vá fazer uma prova da VUNESP, tá bom? Então, vamos lá? Vamos ver? Vamos estudar? Então, sem mais delongas, vamos lá para o slide. Ok, vamos lá. Meu amigo estudante, tá? A primeira coisa... Não, deixa eu me apresentar primeiro, tá? É o seguinte, o nosso objetivo aqui, tá ok? Vai ser... Não vou falar destrinchar a Banca VUNESP, porque senão estarei sendo bastante prepotente. Nós vamos analisar duas provas da VUNESP, tá? Especificamente CSTAPM, ok? Para você ter uma noção do que cai e aí treinar com base nisso, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Rodrigues, tá? Esse cara lindo de morrer aqui, tá bom? Este é meu blog, pessoal, www.adrianorodrigues.blog. Entre lá, porque lá tem dicas, tá certo? Tem vídeos, ok? Novidades para você passar no concurso público, tá certo? Então, se você entrar lá, você vai ter acesso ao meu canal. Inscreva-se no meu canal para você ter em primeira mão as melhores dicas de concurso público do Brasil, tá bom? Não sou nenhuma estrelinha de concurso público, não sou o melhor do mundo, mas vou fazer o meu melhor aqui, tudo bem? Pode contar comigo, tá? Estou em parceria com um excelente curso, né? Cujo dono é um excelente cara, é um amigo meu, uma pessoa de confiança que faz um serviço de qualidade, tá bom? Então, eu sei que você está com pressa, não me xingue. Vamos lá, amigão. Vamos fazer essa análise de língua portuguesa aí, tá bom? Beleza? Coloquei aqui CSTAPM 2019, porque é o foco, né, do seu curso, tá bom? Mas a prova que nós vamos analisar é a de 2017, 2018. Adriano, nós vamos responder as questões dessa prova? Não, esse não é o momento. Nós vamos analisar. Próxima aula, nós vamos resolver essas questões. Beleza? Pessoal, não deixem, tá? Não deixe de assinar o curso lá no Persona Cursos. Entre no site do Persona Cursos e faça a assinatura. É uma assinatura muito em conta e lá você vai encontrar o curso completo específico, gente. Muito cuidado, pelo amor de Deus, tá bom? Que tem gente que fala aí que vai ter o curso específico, CSTAPM, e aí sai catando matéria de tudo que é lado, que não tem nada a ver com o seu curso. Tudo bem com o seu concurso. Aqui não, aqui é específico, tá? E dá uma olhada lá, larga de ser ruim, pelo amor de Deus. Não quer passar? Quer passar? Porra, invista, tá bom? Vamos lá. Senhores, vamos começar então aqui, ó, com a prova de 2017, tudo bem? Pessoal, a prova de 2017 teve 20 questões de português. É muito? É muito. Foi uma prova, pessoal, que teve uma distribuição de conteúdo bacana, tá? Teve uma distribuição de conteúdo bacana. O que acontece? Quando você vai lá no seu edital, ele fala assim, ele cita, né, alguns atores, Carlos Drummond, né, Graciliano Ramos, beleza? Sei lá, Cecília Meirelles, nem sei se tem lá no edital. O que é isso, Adriano? Eu vou ter que sair lendo esses livros aí todos? Não, pelo amor de Deus, você vai morrer na praia se você fizer isso. O que acontece? Quando ele cita, pessoal, esses autores, ele quer dizer que cairão trechos, tá, daqueles livros na sua prova, trechos que você terá que analisar.
tá? Terá que interpretar ou analisar morfologicamente ou sintaticamente, tudo bem? Na prova de 2017, pessoal, o que acontece? Nós tivemos, tá, alguns textos literários, tá bom? Em cima desses textos literários, só de interpretação de texto, nós tivemos 7 questões, tá? Não. Estrelinha não. Estrelinha me lembra as coisas ruins assim, né, gente? A estrelinha lembra coisa ruim. Vamos colocar aqui, né, a nossa caveirinha. Beleza? Essas estrelinhas vermelhas lembram coisa ruim. Então, olha só, meu amigo. O que eu tô te falando? Numa prova, pessoal, numa prova com 20 questões, 7 questões foram de interpretação de texto. Tá? De textos literários, desses caras que eu estou te falando, Machado de Assis, Graciliano Ramos, etc. Tá? Uma parte, olha só, outra, também de interpretação de texto, só que foi de uma charge, tá? Então você vai ter uma figurinha lá, bonitinha, né? Com conteúdo crítico, né? Indo para um lado ali da comédia, também cobrou interpretação, uma, tá? Caiu também, pessoal, um texto jornalístico, se eu não me engano, da revista Exame, cobrando o que, Adriano? Interpretação de texto. Uma questão. Ah, meu querido, ao todo, meus amigos, ao todo, tá? Foram 9 questões apenas de interpretação de texto. Beleza? Tudo bem? Ah, Adriano, então eu não vou estudar gramática, vou só estudar a interpretação de texto. Bem, se você está pensando dessa forma, sinto muito, desculpa o linguajar, você vai se lascar, tá? Por quê? Porque você vai ter que estudar toda a gramática, você vai ter que fazer o curso inteiro, tá? Porque a prova ela é bem distribuída. E uma questão que você erra te leva lá para baixo, tá bom? As questões são de nível mediano, porém os textos são enormes, tá? Então, por isso, é bom que você pegue essas provas e comece a ler, porque os textos são grandes, tá? Então, olha só. Gente, vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar, vamos lá. Outra coisa, pessoal, a prova da VUNESP em si, ela cobra muito semântica. O que é, pessoal, semântica, tá? O que é semântica? Que acha isso aqui? Pessoal, semântica é o significado, tá? É o significado. Significado de uma palavra, significado de uma conjunção, tudo bem? Então, o que a VUNESP gosta de fazer, tá? Ela pega um texto, pega uma palavra, tá? E pergunta para você que significado aquela palavra apresenta no contexto, né? Aquela palavra, existe uma palavra, e uma palavra pode ter vários significados. Porém, naquele texto que você está estudando, qual o significado que aquela palavra tem? A VUNESP gosta muito disso, tá? A VUNESP, ela é fã de semântica, beleza? Geralmente são questões tranquilas. Então, olha só, nessa prova, aqui eu já vi que foi 9, já falei, né? Tá. Então, nessa prova de 2017, caiu uma questão de semântica, né? Semântica de uma palavra, tá? Teve uma palavrazinha lá e você tinha que saber o significado dela. E também da partícula ser. Gente, quando vocês forem fazer o curso comigo, eu sei que você vai fazer, eu vou explicar para vocês sobre o ser. Eu vou falar para você que ele pode ser um índice de indeterminação do sujeito, tá? Pode ser uma partícula passivadora, tudo bem? Pode ser uma parte integrante do verbo, tá ok? Ou simplesmente pode ser uma conjunção condicional, tá? Pode ser uma conjunção condicional. É muita coisa? Putz, é coisa demais. Você tem que estudar, tá? Não ignore isso aí. E olha só, outra coisa que eu vou falar para você, meu amigo. Esse negócio de partícula C não é só VUNESP não, cara. Tá? CESP, tá? Principalmente CESP. Adoro isso aí. Então, se você está estudando para concurso, meu amigo, tá? Se você está estudando para concurso, pelo amor de Deus, você tem que entender as funções da partícula C. E eu explico direitinho, bonitinho. Eu duvido você não aprender comigo lá no Persona Cursos. Eu duvido, tá? Aí, Adriano, você parecendo prepotente. Meu amigo, eu tô te garantindo aqui. Não vou nem falar mais nada. Outra coisa, gente, tá? Outra coisa.
né? Isso é importante. Foram duas questões, tá? Foram duas questões. Olha aqui de novo, semântica, tá? Semântica. Só que numa mesma questão, ele te cobrou a semântica de uma conjunção e te cobrou pontuação. Ou seja, numa mesma questão, ele te cobrou a semântica de uma conjunção e te cobrou também o uso correto da pontuação. Então, sei lá, vamos supor uma conjunção aí, gente, embora, né? Aí ele fala assim para você, a conjunção presente na linha 3, o texto de Graciliano Ramos, embora, tem como sentido, possui um sentido adversativo. Aí você fala, ora, está certo, né? O embora não tem esse sentido aí adversativo, né? Ou melhor, eu vou até pensar aqui melhor, vamos lá, adversativo, embora, o possessivo, né? O mais é melhor, que ele tem um sentido claro de adversidade. O embora, ele tem um sentido também de concessão, tá? Você vai perceber, você vai ver no meu curso que adversidade e concessão, eles são praticamente iguais, tá? Com algumas diferenças. Então, por exemplo, sair para comprar pão, embora chovesse bastante e as ruas estivessem alagadas. Então, percebam que há uma quebra de expectativa aí. Uai, se está uai, deu uma de mineiro agora, né? Se está chovendo muito, né? Tá tendo alagamento. O normal é que eu faça o quê? Que eu não saia de casa. Então, quando eu uso embora, eu estou fazendo uma quebra de expectativa, né? Então, o valor desse embora é um valor concessivo, assim como o conquanto. Então, é isso que a prova te cobra, tá? Ai, eu estudei pouco para a prova, mas passei. Gente, pô, o mais é a prova de pergunta, né? Qual é o valor semântico da conjunção mais? Você vai ter que saber o valor semântico dessa conjunção. É fácil. Não estudei muito, mas passei. Ué, é uma conjunção adversativa. Não é isso? Adversidade. Porque quem não estuda muito é o quê? Não passa, né? Não passa, tudo bem? Questão de pontuação, pessoal. Uso de vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, travessão, parênteses. Isso é muito importante, tá? E por incrível que pareça, gente, muita gente despreza esse conteúdo de pontuação, porém ele é um dos mais importantes, um dos mais complexos, tá bom? Ou seja, existe uma gama enorme de pré-requisitos para que você aprenda corretamente pontuação. Algumas pessoas pensam que pontuação é feita conforme a sua respiração. Ah, eu estou falando, na hora que eu der uma pausa na minha respiração, eu coloco uma vírgula. Não tem nada a ver isso, né, pessoal? Mesmo porque se você for fanho, for escrever uma redação, vai ter mais vírgula do que letra. Vai ter mais vírgula do que palavra, tá? Então não tem nada a ver. Tira isso da sua cabeça. Caiu uma questão, viu? Tá. Recursos textuais, estilística, ênfase. O que a Unesp fez essa prova, né? Ela pegou um texto, aí tá falando, vamos supor, né? Vou te mostrar a prova daqui a pouco. Tá falando de, vamos imaginar a seguinte situação, de chuva. Quantidade de chuva aí na cidade de São Paulo. Texto jornalístico, vamos supor. Então, fala assim, no mês de... Nós estamos no mês de janeiro, fevereiro, março, abril. Nós estamos no mês de abril. No mês de abril, a quantidade de chuva aumentou em 20%. Segundo dados do IMET, IMET é Instituto de Meteorologia, IMET. Segundo dados do IMET, tá? Essa porcentagem foi percebida nas cidades tal, tal e tal. Então, percebam, olha só, quando o texto fala, segundo dados do IMET, o que ele está fazendo? Por que ele falou segundo os dados do IMET? Para dar, pessoal, autoridade ao texto dele, para dar veracidade ao texto dele, tudo bem? Então, isso é um recurso estilístico que o autor usou para dar força, né? Para dar uma espécie de originalidade, uma espécie de mais confiança ao texto dele, ou seja, uma ênfase naquilo que ele afirma. Isso é um recurso estilístico, tá bom? Isso é um recurso estilístico, isso caiu,
Tudo bem? Beleza? Caiu o quê? Uma questão, tá bom? Caiu também uma questão super fácil sobre formação de palavras, tá? Prefixo e sufixo, beleza? Apenas uma questão, né? Vamos supor, a palavra, ele fala assim, infeliz, né? Essa palavra é uma palavra derivada por prefixação. Gente, a palavra é feliz? Se eu coloco o prefixo in, eu formo infeliz. Não é uma palavra, né? Uma palavra formada por prefixação. No caso, pelo prefixo in. É uma questão bem fácil que caiu lá, tá? É fácil, mas não deve ser ignorada não, né? Porque se o cara não sabe o que é prefixo e sufixo, ele não acerta a questão. Tá bom? Tá, caiu uma questão sobre concordância verbal, tá? Concordância verbal. Caiu sobre tempo verbal, gente, sobre tempo verbal, né? A questão te cobrava, beleza? Se aquele verbo, né, que estava no texto, ele estava no presente, no passado ou no futuro, né? Presente, pretérito, futuro. Se eu não me engano, o verbo que ele mostrou na questão era um verbo que estava no pretérito mais que perfeito, tá? Que é um tempo que acontece antes de um outro tempo. Então vamos lá, rapidão, deixa eu explicar para vocês. Aconteceu uma coisa no passado. Aconteceu uma coisa no passado. A minha frase. Só que antes disso, antes dessa situação no passado, aconteceu uma outra coisa também no passado, né? Também no passado, tá? Então, eu tenho uma situação no passado. Antes dessa situação no passado, eu cito uma outra situação que aconteceu mais no passado ainda. Tá certo? Eu vou explicar direitinho isso para você, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de pretérito mais que perfeito. Vou te dar uma dica aqui, pessoal. Quando você vê um verbo falando assim, vamos lá, deixa eu imaginar um verbo aqui, peraí. Vou abrir um slide aqui, em branco, para eu colocar... Tá bom, isso aqui tá legal. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Quando ele escondeu a droga, a polícia o prendera. Então, o que ele fez primeiro? Ele escondeu a droga. Então, esse aqui é o primeiro fato. Está no passado, né? Ele escondeu, é passado, pretérito. Então, primeiro ele escondeu a droga. Depois, ainda no passado, o que aconteceu? Qual foi o segundo fato? A polícia o prendera, né? Então, primeiro fato, escondeu a droga. Segundo, o prendera. Tudo isso no passado. Gente, pretérito, verbos, né? Pretérito mais que perfeito, geralmente a terminação deles é isso aqui, ó. Prenderá, ra. Então, se você vê um verbo terminar com ra, a possibilidade dele estar no tempo, né, no pretérito mais que perfeito, é altíssima, tá bom? Então, caiu uma questão dessa na tua prova. Só um exemplozinho, né? Então, verbo, tempo verbal, tá bom? No teu edital, é engraçado isso, né, gente? Ai, meu Deus, eu me divirto. No teu edital, cobra literatura, gente. Portuguesa, literatura brasileira, é um negócio de doido, né? Só que você não sabe o que vai cair. Se vai cair arcadismo, quinhentismo, trovadorismo, romantismo. Você tem que estudar tudo, meu amigo. Você tem que estudar tudo. Você tem que saber as características das escolas literárias. Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Nessa prova de 2007, caiu uma questão de literatura, tá? Beleza? Mais especificamente sobre romantismo, tá certo? Apenas uma questão, tá? Caiu também, gente, tipos textuais. O que a prova fez?
ela mostrou para você um texto, né? Mostrou para você um texto e perguntou assim, candidato, esse texto ele é predominantemente narrativo. Um exemplo, né? Você tem que saber o que é um texto narrativo. Ah, um texto narrativo, ele acontece em um espaço temporal, ele tem personagens, tem um enredo, né? Isso é um texto narrativo. Ou então ele pode perguntar para você, este texto, né? Ou então parágrafo, às vezes ele pega o texto e pergunta só sobre um parágrafo. E parágrafo primeiro tem características predominantemente descritivas. Você tem que saber. Você tem que saber o que é isso, tá? Adriano, como que eu vou saber? Indo lá do Persona Cursos e fazendo a sua inscrição para esse excelente concurso. Concurso, gente, tá? Curso, aliás, sem enrolação. Sem enrolação. Deixa aí aqui que eu tô fazendo com você, tá? Nada de piadinha. Você quer piada? Assista para ser nossa. Vamos lá, próximo. Um momento aí, só um momentinho, por gentileza. Coisa rápida aqui. Beleza. Vamos lá, próximo. Né? Tipos textuais, já falei, caiu uma questão. Formas do discurso, direto ou indireto, caiu também uma questão. O que é isso, pessoal? Formas do discurso, direto ou indireto. É o seguinte, né? Eu estou contando uma historinha, né? Tem um texto, né? Estou contando uma historinha. E eu falo assim. João disse à sua mãe. João disse à sua mãe que queria uma mesada de R$ 500. Esse João é um filho da mãe, né? Que é uma mesada de... João disse à sua mãe que queria uma mesada de R$ 500. Ou seja, eu, escritor, estou falando o que o João disse. Então, isso é uma espécie de discurso indireto, porque eu estou falando em nome de João. Né? Agora, se o texto fala assim, e João disse, travessão, mãe, dê-me uma mesada de R$ 500. Pronto. Nesse caso, o texto mostra João falando, né? João falando. No caso, isso é um discurso que direto, tá bom? Gente, outra coisa, análise da estrutura do texto, tá? Então, olha só, essa forma do discurso caiu uma questão, a análise da estrutura do texto caiu também uma questão. O que é essa análise da estrutura do texto, gente? Você analisar o texto, né? Ver se o texto está em verso ou se está em prosa, tá certo? Cai também até essa questão de narrativo descritivo, essa parte de análise da estrutura do texto ela é bem ampla. Eu vou até te mostrar a questão agora aqui, tá? Deixa eu te mostrar essa questão da análise da estrutura do texto. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. 2017. Ela é uma das últimas, se eu não me engano. Não, já passei. Aqui, ó. Vamos lá. Muita interpretação, pessoal. Cai muita interpretação. Você tem que ficar muito atento com relação a isso, viu? Tá? Muito atento. Eu anotei aqui o nome das questões. Estrutura do texto. Análise da estrutura do texto. Questão 30, né? Vamos lá. Aqui, ó. Foi na prova de 2017, isso. 28, 9, 30. Aqui, ó. 30. Que ele fala, por exemplo, de um poema, né? Nota-se na construção do poema a presença de rimas externas, reforçando a regulação rítmica, diabelinhos, a ausência de aliterações. Aí ele diz para você, o que é aliteração? Repetição de consoantes, será? Né? O papau é pop, país é pobre a pampa, o PIB é pouco, o povo pena, mas não para. Poesia é um porre. Essa é uma música dos Engenheiros do Havaí. Perceba que nesse trecho eu tive repetições. Eu tive repetições de o quê? De consoantes, né? É pobre a pamba, o PIB é pouco, o povo pena, mas não para. Né? É uma literação, tudo bem? Repetição de consoantes. Tá? A ausência, você vai ter que analisar. Então, o emprego de versos regulares, tá? O uso de linguagem próxima da prosa cotidiana, a ausência de repetição de estruturas, letra E, isso é uma análise do texto, análise da estrutura do texto, tá bom? Caiu uma questãozinha sobre isso.
Tudo bem, uma questão. Então percebam, pessoal, é uma prova tranquila, gente. É uma prova tranquila, mas você tem que estudar o edital inteiro, porque você não sabe o que vai cair. Tudo bem? Mas se você souber o essencial daquilo que eu vou ensinar a vocês, a chance de vocês gabaritarem essa prova de português é altíssima. Tudo bem? Altíssima, tá? Beleza? Poxa, eu praticamente dei uma aula aqui, né? Mas não tem problema não. Vamos dar uma olhadinha na prova aí de 2018? Vamos lá? Gente, a prova de 2018, né, foram apenas 15 questões de português. Ah, que triste. Mas ele manteve, né, a Banca Unesp manteve a mesma lógica, tá? Olha só, gente, só de interpretação de texto, tá? Foram 5 questões, tá? 5 questões. Textos literários, gente, textos gigantes, textos enormes, de grandes autores, né, dos autores consagrados aí que eu já citei, tá bom? A novidade foi que nessa prova caíram 2 questões sobre orações coordenadas e subordinadas. Sabe aquele negócio, né? Oração subordinada, substantivo, objetivo direta? Oração subordinada, adjetivo explicativo, oração subordinada, adjetiva restritiva, oração subordinada, adverbial causal. Lembra disso? Já estudou isso? Não estudou? Não sabe? Você vai aprender comigo, cara. Faz o meu curso, que eu vou te ensinar. Você vai aprender. Nós vamos responder questões e você vai acertar. Tá bom? Você vai se ajoelhar diante do seu computador e vai falar assim: Senhor, abençoe o professor Adriano Rodrigues, Senhor, porque ele me ajudou a passar nessa prova, Senhor. Eu não entendia nada, Senhor, eu era um pobre coitado. Hoje eu sei o que são orações coordenadas e subordinadas, Senhor. Amém. Né? É isso que vai acontecer, tá bom? Outra coisa, pessoal. Ah, detalhe, filho, foram 2 questões, tá? Uma outra coisa que caiu, semântica verbal. Como assim, Adriano? Olha, é simples, gente, é simples, tá? Ele só quer saber o significado do verbo, tudo bem? Ele colocou o verbo em um texto. Aliás, ele pegou o verbo do texto e ele queria saber de você qual o significado que aquele verbo apresentava no texto, tá? Então, por exemplo, eu falo o verbo ficar. Eu fiquei ao lado da minha namorada. Isso tem um sentido. Aí vamos supor que no texto esteja escrito assim: eu fiquei triste. Poxa, é o mesmo verbo, mas com semânticas diferentes, com sentidos diferentes. Por isso que é importante uma leitura, né, eficaz, eficiente do texto. Tá ok? É uma questão apenas, viu? Verbo, gente, de novo, verbo. Só que dessa vez ele cobrou o quê? A forma verbal. Ele queria saber se o verbo estava no modo indicativo. Acho que era isso mesmo, indicativo. Deixa eu lembrar aqui. Indicativo, subjuntivo. Era isso mesmo. Você estava no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo? Era imperativo? Indicativo, subjuntivo. Era isso mesmo. Tá? Era fácil, questão fácil. Né? Nós iremos respondê-la, tá? Ele queria saber se o verbo estava no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Tá bom? Sobre regência, também caiu uma questão. Opa, tá, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso porque né, fica difícil de entender. Fica bagunçado. Pronto. Tá? Então, regência caiu uma questão. O que é regência? É você conhecer. Coloquei regência aqui. Se eu não me engano, foi uma regência verbal. Né? O que é isso? Existe regência verbal e nominal. Tá? É você saber a transitividade, o que aquele nome ou o que aquele verbo ele exige. Por exemplo, você deve conhecer sobre o verbo assistir. Né? Assistir. O verbo assistir é interessante, pessoal. O verbo assistir ele é interessante. Por quê? Porque, olha só, ele pode ser um verbo transitivo indireto. Quando? Quando ele tiver o seguinte sentido, o sentido de presenciar. Né? Então, se você está presenciando alguma coisa, se você está assistindo alguma coisa, esse verbo vai ser um verbo transitivo indireto. Então, você fala assim, ó, assisto
ao jogo. Né? Ou seja, isso aqui é o quê? Uma preposição. Né? Isso aqui é uma preposição. Então, a regência do verbo assistir no sentido de presenciar, ele é verbo transitivo indireto e exige a preposição a. Então, quando você, né, vamos supor que você está lá trabalhando, né, e aí você quer mostrar que você sabe língua portuguesa, que você sabe regência verbal. Então, você falou, companheiro, você assistiu ao jogo? Você assistiu ao jogo? Você viu a derrota que o seu time levou? Que vergonha! Tá bom? Então, ou então, se você gosta de novela, né? Você assistiu a novela, só que nesse caso vai ter crase, porque novela é palavra feminina, né? Você assistiu ao filme, companheiro? Você assistiu ao Tropa de Elite? Tá? Então, use, né, a preposição a. Beleza? Tá, Adriano, eu entendi, Adriano. Mas olha só, meu amigo, o verbo assistir, né? Ele também pode ter uma outra regência. Como assim, Adriano? Como assim? O verbo assistir. O verbo assistir, ele também pode ser um verbo transitivo direto. Como assim? Quando ele tiver o sentido de dar assistência, tudo bem? Quando ele tiver o sentido de dar assistência, né? Ou seja, ajudar. Qual que é o exemplo mais clássico disso? É o exemplo da enfermeira. Né? Então, por exemplo, a enfermeira assistiu, tá? Assistiu o paciente. O que isso quer dizer, meu amigo? Quer dizer que o paciente estava lá agonizando lá e a enfermeira ficou olhando assim para ele? Não. Assistiu aqui, nesse exemplo, né, a semântica dele é o que? Dar assistência. Ó, gente, ó, assistência, assistir, né? Uma palavra derivada, não é mesmo? De assistir, eu tenho a palavra assistência. Então, quando for nesse sentido, ele é um verbo transitivo direto. E perceba, a enfermeira assistiu o quê? O paciente. Esse o é um artigo, não tem preposição, tá? Isso, gente, é regência. E esse verbo é apenas um dos casos. Ah, Adriano, eu quero aprender mais casos de regência. Bacana, faz o curso comigo. Você vai aprender mais, tá bom? Então vamos lá. Cai uma questão de regência. Concordância verbal, gente, concordância verbal também caiu uma questão, né? Questão simples, tá? De morfologia, meu amigão, caiu uma questão sobre adjetivo, tranquila, tá? Sobre acentuação gráfica, caiu uma questão também. Gente, bem tranquilo, viu? Bem tranquilo isso aí, tá? E de ortografia, caíram duas questões. Gente, as questões de ortografia são as questões mais fáceis, tá? E aí você pode falar assim para mim, poxa, Adriano, mas eu abri, né, a parte lá de ortografia e vi que são inúmeras regras. Gente, é verdade, tem regra pra caramba. Pelo amor de Deus, não decore aquilo lá não, tá? Eu vou passar uma dicasinha para você lá no curso, para você decorar aquilo que é essencial para a prova do seu concurso público, tá? Outra coisa, questões de ortografia, a maioria delas, né, a gente acerta por uma questão de conhecimento anterior, por uma bagagem anterior. Então, se você tem um costume de ler jornal, revistas e livros, né, você escreve as palavras corretamente. Por quê? Porque você está acostumado a ler, né? Então, foram duas questões de ortografia, mas foram questões tranquilas. No meu curso, eu não pego muito nessa parte de ortografia, porque eu acho uma perda de tempo, tá bom? Eu acho uma perda de tempo, tá? Quase não cai questões de ortografia em provas de concurso público. Tudo bem, meu amigo? Então, essas foram algumas dicas, tá? Essas foram algumas dicas que eu tenho para dar para você, tudo bem? Não foram só dicas da prova Unesp, não, né? Eu dei uma aula aqui, tá? Espero que você tenha gostado, meu amigo, tá bom? Se você gostou, ó, sou o professor Adriano Rodrigues, tá bom? Dá uma conferidinha lá no meu canal, lá no começo do vídeo eu falo, né? Eu falo lá o meu blog, tá bom? E entre no meu canal, pessoal, e se inscreva. Eu vou pedir isso novamente para você. Se você gostou do vídeo, viu um vídeo lá que eu postei, clique em curtir, clique em se inscrever. Parece besteira, gente, mas não é. Sabe por quê? Porque quando você clica em curtir, clica em se inscrever, isso aumenta a minha visibilidade, tá certo? E isso melhora para mim, no sentido de quê?
eu fico mais entusiasmado para gravar aulas gratuitas, tá bom? Isso me incentiva. Dê essa forcinha para mim. Não tô te pedindo nada demais, nunca te pedi nada, amigão, tá bom? Agora, para se aprofundar, aí você vai lá no Persona Curso e faça a sua matrícula. Dá uma olhadinha lá na matrícula. Barato, cara, barato. Você gasta mais no McDonald's do que estudando, tá bom? É o seu futuro. Você não está pagando por um curso. Você está pagando para o seu futuro, meu amigo. Você está pagando para ter um excelente futuro. Tá bom? Melhor do que o que você já tem, claro, né? Um grande abraço, meu amigo. Conte comigo, conte com a pessoa no curso, tá? Fiquem com Deus e até mais. Falou!